Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Protivity Cast, que é o nosso podcast oficial da Protivity Brasil. Aqui no Protivity Cast a gente trata de temáticas ligadas à integridade, gestão de riscos, compliance, governança. Estamos começando essa nova temporada super especial, onde a gente vai falar das temáticas de investigações corporativas. Eu sou suspeita para falar desse tema, né? Como, enfim, alguns sabem aqui. Enfim, é o meu tema de paixão, né? É o tema onde eu basicamente fiz aqui a minha carreira. Então, estou muito animada, né, de começar essa nova temporada aqui no nosso Protivity Cast. A gente vai tratar, dentro aqui da temporada, de capítulos que falam aqui de investigação de uma forma geral, mas também vamos tratar de temas específicos como apuração de assédio, investigação de ativos, enfim, né, só para dar um spoiler do que vai vir aí nessa temporada. E, para quem não me conhece, eu sou a Dani Ajo, sou diretora executiva aqui de Forensics Integrity da Protivity. Bom, hoje, pessoal, então, como nosso episódio aqui de abertura, eu tenho 2 convidados super especiais, 2 pessoas super queridas, eu sou muito suspeita para falar dos 2 que estão aqui, porque além de serem profissionais, assim, enfim, né, que eu tenho, assim, muita admiração, são 2 pessoas muito queridas, que eu gosto muito. Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Então, começando a apresentação da Heloísa Oliveira, a nossa diretora aqui de investigações da Protivity. Elo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. A Elo tem uma larga experiência aqui nas temáticas de investigação, né? A Elo, só de Protivity, pessoal, ela já tem mais de 10 anos, mas ela passou também pela BV, ela passou também pela Cielo. Então, é uma pessoa que tem bastante experiência aqui, né, Elo, tratando das temáticas de investigação de uma forma bastante ampla, investigação corporativa, né? Então, desde abordagens internas quanto abordagens externas, então background check, due diligence, entrevistas, enfim, todos os aspectos de tecnologia aqui da investigação também, ela tem uma larga experiência. E nosso querido Marcelo Ribeiro, o ele é o sócio de penal empresarial da Lefosse, mas o Marcelo ele tem aqui um currículo, enfim, invejável, digamos assim. Eu tenho muita admiração por você, tá, Marcelo? Então, para mim é uma honra imensa ter você aqui. Quero agradecer muito o convite, a sua parceria, a sua disponibilidade. Eu aprendo muito com você toda vez que a gente conversa num café, toda vez que a gente, né, as oportunidades que a gente teve de trabalhar junto, para mim foram oportunidades imensas de aprendizado. Porque, pessoal, o Marcelo, além de ter essa experiência, né, agora como advogado aqui de grandes corporações, ele também tem uma experiência gigantesca na administração pública. O Marcelo, ele é egresso do Ministério Público Federal. Então, até vou te dar a palavra para você se apresentar um pouco aí, Marcelo, contar a sua experiência. Mas, enfim, cada café com o Marcelo é uma aula de investigação. Então, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente, tá? Então, vou dar a palavra para vocês se apresentarem um pouquinho. Marcelo, quer começar por gentileza? Vou quebrar o protocolo. Devia ser a Heloísa. Heloísa, Dani, é um prazer estar nesse bate-papo com vocês. Agradeço imensamente o convite e assim, a Protivity é a nossa parceira de primeiríssima hora. Então, fazer parte dessa nova temporada é uma honra, um prazer, né? Então, como você já antecipou, sou Marcelo Ribeiro, sócio de penal empresarial do Lefosse. Estou há 2 anos e poucos meses, depois de mais de 16 anos no Ministério Público, né? Fui procurador da República, passei por praticamente todas as regiões do país, pelo menos 7 estados, e trabalhei muito com as investigações, né, governamentais, investigações estatais. Até legal a gente, de repente, fazer até um paralelo com o que a gente tem nas investigações corporativas. E era o destinatário de várias investigações corporativas. Então, assim, eu aprendi muito também recebendo, né, vários inputs, vários insumos de investigações que eram material para uma colaboração premiada, material para uma leniência. Aprendi muito como se faziam bem feitas, como nem tantas. E isso deu, vamos dizer assim, uma certa couraça para, depois desse lado da mesa aqui, né, trazer a expertise em favor, né, dos nossos clientes, sempre muito bem amparado pelas melhores consultorias. Excelente, Marcelo, muito bom. Mais uma vez, muito obrigada. Elo, vamos contar um pouquinho da sua experiência? Contar um pouquinho a minha trajetória. Bom, sou a Heloísa, né? Elo Oliveira, né? Isso, Elo para os mais algumas íntimos. Elos. Bom, iniciei a carreira em investigação em 2010, na BV Financeira. Enfim, sempre foi meu sonho trabalhar com investigação, né? Meu pai é policial civil, com a vontade ali de sempre ser investigador. Então, desde criança, sempre tive esse sonho. E aí, iniciei minha carreira em 2010, né, num banco, fazendo uma investigação corporativa interna. Tive a oportunidade de entrar na ICTS, na época ICTS ainda em 2012,
como analista pleno ali, trilhei toda a minha carreira, construí toda a minha carreira desde então, até 2000 e... Me perdi aqui nas idades, no tempo. Uns 2 anos, mais ou menos, até 2023, né? Mais ou de menos, 2012 até 2023, ali numa sequência. Tive uma pausa, saí, fui para uma outra empresa, para a Cielo, né? Construí ali um canal de ética para apoiar a empresa. Retornei para a Protiviti, né? Agora atuando aqui na cadeira de diretora, né? Dentro da área de investigação, cuidando aí de um time gigantesco e maravilhoso, apoiando aqui a Dani Ágio na direção aí da nossa área. Então, bom, pessoal, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, a gente vai começar discutindo um pouco os conceitos, né? Ou seja, vamos começar do começo aqui para o nosso público, né, que está assistindo. O porquê investigar? Por que é importante a gente fazer uma investigação corporativa, né? Lembrando que algumas pessoas ainda pensam que investigação é algo do poder público, né? É a polícia que tem que investigar, é o Ministério Público que tem que investigar. Então, qual a importância da gente conduzir uma investigação corporativa, né? Até que ponto que isso casa com os conceitos de compliance, né? Lembrando que as investigações, elas estão dentro de um dos pilares ali de um programa de compliance, né? Por que isso tem sido uma pauta, né, na agenda aqui, né, dos altos executivos, enfim, por que essa é uma temática hoje estratégica dentro das companhias, né? E como é que a gente estabelece um escopo de investigação, né? Como é que a gente pensa aqui num plano de investigação? Marcelo, você pode começar comentando? Dani, tem uma questão, vamos dizer assim, conceitual, que a gente tem investigação sobre vários assuntos, né? A gente tem investigação sobre assédio, investigação sobre fraude, mas assim, o tema, ele é mais assim crepitante, vamos dizer assim, no Brasil, meio ali depois de 2013, 2014, e muito associado, se a gente pegar, com a LAC, a Lei Anticorrupção ou a Lei de Integridade da Pessoa Jurídica. E a lei também, Lei 12846, que foi quando se começou a sinalizar a importância dos programas de integridade, até era uma variável importante para ser considerada, é uma métrica super importante até hoje, nos acordos de leniência. Então, assim, ali o pessoal começou a perceber, olha, a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que entender o que acontece. Então, assim, e essa era uma investigação muito especificamente para detecção e repressão de eventuais condutas de subsunção a essa lei de anticorrupção. Ou seja, era possível fraude de licitação, possível pagamento de vantagem devida a agente público. Mas esse conceito, vamos dizer assim, bem cristalizado ali, ele volta, né, para as outras dimensões que eu mencionei. Você consegue ter essa mesma ideia para uma investigação de assédio, você consegue para uma fraude bancária, uma violação de um PLD. Aí, posteriormente, a gente veio até a cristalização da LGPD, e aí você também começa a investigar possíveis incidentes de vazamento de dados. E então, assim, como que se define um escopo da investigação fazendo esse salto para trás do ponto de vista de legislação? Primeiro, você tem que identificar o problema, compreender o risco que ele traz para a corporação, né, e, vamos dizer, tentar traçar a melhor metodologia para aquele caso. Né, assim, já pulando um pouco, falando de metodologia, entrevista. Ela pode ser fundamental. Num caso de assédio, né, naquela situação que a gente chama, em termos de doutrina, do fato que ocorre sob 4 olhos, né? O fato que ocorre sob os 2 olhos da vítima e o olho do agressor. Sim. A entrevista é fundamental. E às vezes não é a entrevista do evento, é a entrevista do meio ambiente, das pessoas que convivem, se já haviam percebido alguma coisa. Então, tudo isso é importante. Agora, numa fraude contábil, você vai entrevistar quem para que você não fez o teste de transação? Perfeito. Né? Então, assim, a definição do escopo é muito baseada no issue que você tem. Então, assim, não tem a receita de bolo. Né? A gente vai precisar, e é por isso que cá entre nós, né, que bons serviços contam com experiência e com essa sensibilidade do que a gente está lidando. Perfeito. Acho que tem um ponto super importante só para acrescentar com o que você colocou, né, Marcelo, que as fraudes, elas representam perdas, né, para as companhias, né? Sim. E ela está inserida dentro de um ambiente de risco, ou seja, né, tanto fraudes quanto desvio de condutas aqui, elas podem gerar riscos gigantescos, né, para os clientes. Você tem risco de imagem, você tem risco de perda financeira, reputacional, está atrelado ao conceito de riscos, né? Então, acho que isso tem muito a ver com o fato das empresas elas começarem a mapear isso dentro mesmo de uma análise de riscos mesmo, né, cara? Aqui você tem o risco de fraude, né? Então, ou seja, você tem o risco de fraude. Existe qualquer tipo, né, de situação que está ligado a isso, a gente vai ter que apurar, a gente vai ter que investigar. Acho que outro fator fundamental, acho que com a implementação dos canais de denúncia, né, e com a evolução do programa de compliance,
naturalmente que aumentou-se muito aqui os casos de denúncias, né? Ainda mais porque as pessoas têm cada vez mais confiança, né, em denunciar nos canais. Você pode denunciar de forma anônima, sem, né, que o denunciante seja exposto. Isso traz aqui um ambiente mais seguro, ainda mais com a implementação de canais externos, né, nas companhias. E, naturalmente, as pessoas, o volume de denúncias eles aumentaram. Só que o que adianta ter denúncia se a empresa senta em cima, né? Ou seja, se ela não faz nada, chega uma denúncia, ela não vai fazer nada, então o programa de compliance ele vai morrer. Então, as denúncias elas têm que ser apuradas. E com base nisso, Elô, quando é recebida uma denúncia, né? A gente vai lá, acho que pegando essa bola do Marcelo, acho que depende muito do problema, né? Depende muito do que tem que ser investigado, né? Quando a gente pega uma denúncia e faz a leitura ali da denúncia, né? Por que é tão importante a gente entender o que está sendo relatado, o que está sendo denunciado, para a gente elaborar um escopo aqui de minha investigação? É super importante porque a gente precisa entender os fatos e aonde quer chegar com aquele resultado ali. Aquela denúncia chegou, como o Marcelo trouxe. É uma denúncia de assédio, então ela vai ter que seguir uma metodologia diferente de uma denúncia de fraude. Perfeito. Então, o escopo ele tem que ser elaborado de uma forma diferente. Bom, então, quando a denúncia chega, ela precisa... O primeiro passo é a gente fazer esse entendimento, depois seguir para uma metodologia, né, entender qual é a técnica que a gente vai usar para o plano de ação ali para poder fazer a investigação, qual é o método de coleta, quais são a cadeia de custódia, o que eu vou utilizar para poder seguir uma metodologia. Na sequência, eu preciso também criar ali, ter uma independência, né? Seguir a linha ali também de uma governança. Então, por exemplo, eu preciso ser independente, eu não tenho que ter nenhum conflito de interesse para poder apurar aquela denúncia. E para quem que eu vou reportar essa denúncia? Eu preciso criar um comitê de governança, eu tenho que ter uma governança para criar um comitê, né, de pessoas responsáveis por receber aquela apuração. Então, né, é a alta administração, Perfeito. É o conselho, para quem eu vou comitê reportar. De ética, enfim, né, auditoria, quem é a pessoa ali que está conduzindo aquilo. Perfeito. De governança para quem eu vou apurar, né? E aí, seguindo a linha ali da governança, eu preciso ter a confidencialidade e a proteção dos dados. Perfeito. Então, estou tendo acesso a um volume gigante de dados ali sobre aquela denúncia. Eu tenho que ter a responsabilidade sobre a confidencialidade do que está sendo tratado ali, além da proteção dos dados. Então, se eu tive acesso a dados sensíveis daquela denúncia, que não se refere a nada referente à denúncia, eu não vou trazer essa informação para dentro do caso. Então, tem que ter essa responsabilidade em relação aos dados sensíveis também, em relação à LGPD. Perfeito. Além disso, eu preciso documentar, né? Então, eu tenho que trazer toda uma estrutura de reporte para essa situação. Vou ter que documentar da forma que melhor se adequa ali à situação, principalmente se tiver um apoio de um advogado, um escritório. Esse relatório ele vai ser utilizado em juízo, vai ser utilizado para qual finalidade, quais pessoas terão acesso a esse reporte. Então, preciso ter um reporte todo detalhado, com todas as evidências mapeadas, né? Os anexos, todas as provas robustas, né, que da investigação dentro desse relatório, e preciso também fazer um relatório executivo ali para levar para o board, para o comitê, enfim, ter acesso àquelas informações de forma estruturada. Excelente. Quer complementar algum ponto, Dani, Marcelo, em relação ao escopo? Com relação ao escopo, eu achei bem abrangente, né? Assim, é quase para, né, dar o pitaco do lado jurídico, mas assim, perfeito. Falando de metodologia mesmo, na verdade. Tem um ponto que, a depender do tipo de investigação, a gente usa muito essa expressão, que é a figura do custodiante, né? Ou do investigado, pensando ainda na época de investigação estatal. Né? Nem sempre você tem com muita clareza quem seriam os custodiantes. Perfeito. Assim, e uma aproximação conservadora, ela talvez seja muito recomendável sob uma dupla perspectiva, para você não fazer uma promessa de amor não cumprida e tentar investigar uma quantidade de fatos que você não vai conseguir, e uma perspectiva meio business-oriented, né? O cliente não quer que você faça uma phishing expedition dentro de casa. Ele não quer que você saia coletando uma quantidade imensa de informação se você não tem uma definição clara. Então, assim, meio que casando com a ideia de ter um bom escopo, ela também tem um efeito econômico. Né? Assim, um bom acompanhamento faz uma delimitação, não é fazer economia porca, não é economia ruim, Sim. mas é ter uma noção clara de que uma investigação muito aberta
você não traça uma rota. Na verdade, você traça várias e não chega a lugar nenhum. Exatamente. Precisa sempre delimitar o escopo, o tempo também, né, de análise. Exato. É verdade, né? Fazer a coleta para trás, você não vai fazer a coleta... Exatamente, eu acho que é fundamental, né? Ou seja, né, chegou ali o problema, a denúncia, ou seja, enfim, né, de várias formas que podem iniciar aqui uma investigação. Acho que é exatamente isso, né? Mapear quem são as pessoas que serão o foco aqui da nossa análise no primeiro momento. A partir do momento que tem aqui coleta de dados, né? Essas pessoas, elas passam a ser custodiantes, né, Marcelo? Você está custodiando ali dados, enfim, né? De dispositivos eletrônicos, enfim, que aquela pessoa tenha. Com base nisso, a gente consegue estabelecer quais são as outras atividades que a gente vai fazer. Então, estabelecer aqui um escopo relacionado a pessoas, né? Quais são as atividades, o passo a passo que eu vou fazer nessa investigação, né? Enfim, quais são os objetivos, né? Tô resumindo aqui, traduzindo tudo que a gente falou, tá, pessoal? Então, quais são os objetivos, né? Onde a gente vai chegar com isso aqui, né? Com base nisso, a gente consegue estabelecer esse cronograma inicial. E eu acho muito importante esse ponto, Marcelo, do quanto que é importante a gente tentar ser realmente fazer uma investigação mais direcionada. Investigação a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Então, muitas vezes você começa assim de uma forma direcionada, mas você puxa ali, aquela linha sai, né? Um monte de coisa que muitas vezes a gente não estava esperando no início da investigação, que é natural, acontece com bastante frequência. E aí sim, muitas vezes a investigação ela vai tomando aqui uma proporção muito maior. Mas inicialmente, né? A gente tem aqui o problema, a gente identificou qual é o problema, qual é o direcionamento que a gente vai dar. Muitas vezes a gente estabelece como custodiante ou como investigado não só as pessoas que foram citadas ali na denúncia ou que já existe uma desconfiança, mas às vezes pela própria posição que a pessoa ocupa na companhia, né? Então a gente está falando de uma fraude contábil. Suponhamos que, enfim, pessoas do financeiro não tenham sido citadas diretamente, mas é importante muitas vezes a gente incluir na nossa investigação até para a gente fazer esse cheque, né? Vamos entender aqui tudo que foi transacionado, relacionado a essa pessoa, até para que a nossa convicção enquanto investigador ela comece a se formar, né? Ou seja, até pra gente também muitas vezes falar, olha, aqui tá tudo bem, aqui não existe um problema. Até muitas vezes para excluir problemas também, né? Então, eu acho que é muito importante as investigações elas se iniciarem desse jeito. A Heloísa citou a questão dos advogados aqui, Marcelo, e naturalmente aproveitando sua presença, você pode dar uma aula pra gente nesse sentido. Qual é a importância, né, do advogado nas investigações corporativas, né? Já de antemão, né, eu cito algumas coisas que eu acho que elas são importantes. Eu acho que você citou já, né, algumas situações, por exemplo, nos casos de corrupção, você tem a questão de acordo de leniência, né? Fundamental aqui a participação de advogado nesse processo, porque é o advogado que vai orientar as companhias, enfim, né, os executivos, né, sobre a possibilidade ou não de um acordo de leniência, se for o caso ou não, quais os elementos para isso, né? Acho que é até legal você explorar um pouco isso. Acho que isso ficou muito evidente depois das grandes operações, que inclusive você teve a oportunidade de participar do lado de lá, né, Marcelo? Então você tem uma vasta experiência nessa temática. Mas acho que tem também a questão muito da advocacia defensiva, né? Que veio também depois do provimento lá da OAB de 2018, onde o advogado ele passou a atuar diretamente nas investigações em prol dos seus clientes, né? E aqui, naturalmente, que tem as suas limitações comparado aqui com uma investigação do poder público, né? E naturalmente, os direcionamentos jurídicos aqui que o advogado dá para as investigações, né? A gente, do nosso lado de consultoria, é muito natural os nossos clientes ficarem perdidos, às vezes, numa situação dessa. Eu digo juridicamente falando, né? Então, a gente traz aqui todos os elementos, apresenta os relatórios, né? Tem lá um relatório, às vezes, robusto, com diversas evidências. E o cliente fala, tá, mas agora, juridicamente, o que eu faço com isso? Perfeito. Então, é fundamental o papel do advogado nesse direcionamento. Então, dei um resumo aqui, né, dos pontos que eu penso sobre isso, Marcelo, mas quero te ouvir, né? Como é que você vê essa importância da presença do advogado aqui nesse contexto? Dani, assim, a importância são tantos fatores, assim, eu vou tentar dissecar alguns. Legal. Assim. Tem um logo de saída que é muito pragmático, talvez seja o mais simples deles, mas nem por isso menos importante, que é a questão do sigilo advogado-cliente. Né? A gente tem uma proteção por meio do Estatuto da Ordem, que toda comunicação entre o advogado e cliente, ela é o que por vezes se tem um anglicismo de chamar de privilegiada, né? Assim, falar do privilégio advogado-cliente. Essa ideia ela é importante porque você não sabe, como você bem falou, você sabe como é que a investigação começa, não sabe como é que a investigação termina. Né? Na época de procurador, a gente despachava com um juiz que estava acompanhando uma investigação que ele falava, né, assim, a cada pena que se puxa vem uma galinha. Né? Você não sabe o que vai surgir dali. Então, assim, pode ser que surja algo que não seja o foco da investigação, pode ser que não seja exatamente um ilícito,
que não exija uma tomada de decisão, mas que possa gerar uma exposição ao cliente. E ele quer que isso não venha à tona. Não quer que isso seja objeto de uma requisição. Não quer que, por exemplo, uma investigação que seja anticorrupção, que gere uma formação de anexos de um acordo de leniência, que isso seja levado. Porque não é necessário, não estaria nem o escopo da leniência. E como que você vai recusar uma requisição do poder público? Você vai ter o manto do sigilo advogado-cliente. Então, assim, ela tem uma importância estratégica. Não é para cobertar nenhuma irregularidade, é para ter uma tomada de decisão estratégica mesmo. Então, assim, esse é o pontapé inicial. Segundo, e aí a integração com a consultoria de forensics é fundamental. Eu quero isso para quê? Eu quero isso para mover uma ação de indenização, eu quero entrar com uma justa causa. Você consegue dar o contorno jurídico da finalidade. A finalidade, todo mundo sabe qual é a linha de chegada, mas o caminho que vai ser percorrido, da qualidade da prova, daquilo que o tribunal vai aceitar, daquilo que é fundamental para a construção da sua, sendo bem processualista, da sua causa de pedir, vai ser muito dependente do advogado, né? E que vai ter esse ângulo, tanto material, daquilo que constrói o seu direito, sim, e falando de provas e tal, né? E do processual, a qualidade da prova, aquilo Perfeito. que é persuasivo. Então, assim, tem muito esse ângulo. E aí, pegando esse ponto bem específico que você abordou, da investigação municiar uma possível leniência ou uma colaboração premiada. Você tem que demonstrar, assim, olha, todos os esforços foram feitos para detectar o fato, fizemos a delimitação adequada e conseguimos trazer isso aqui para você, poder público, o que a gente qualifica como violação à LAC, né? Violação à 12846. Pode ter discordância, pode ter debate, mas vamos dizer assim, a primeira trincheira de convencer, de vender o acordo para o poder público é o advogado que vai fazer. Para quem não é habituado com essas duas modalidades de acordo, né, o acordo de leniência é uma composição baseada na 12846, essa lei anticorrupção, para as pessoas jurídicas, e o acordo de colaboração premiada é quase que a outra face da moeda em relação às pessoas físicas. Perfeito. Né, em que o indivíduo vem e traz o relato de fatos alegadamente criminosos ao poder público. Além do acordo em si, que são os ajustes, né, dos benefícios, de eventual indicação de redução de pena, que quem fixa é o juiz, além dessa composição que é o acordo em si, depois dele vem os chamados anexos. Cada anexo é um relato de fato criminoso e vem acompanhado dos elementos de prova. E aí tem uma diferença curiosa, que a colaboração premiada, ela meio que sugere onde você vai achar. Ela não traz... A investigação interna pode te dar um plus nisso, mas é pouco comum o uso da investigação interna para indivíduo. Ela é muito mais corporativa, ela é muito mais para pessoas jurídicas. Esse paralelo é interessante. Na colaboração, você meio que fala, olha, procura ali o que você acha. Na leniência, você fala, tá aqui. Né? A investigação interna já traz esse material. E se não é possível, porque a investigação corporativa ela vai ter limitações. Né? A gente não vai fazer quebra de sigilo bancário. A gente não faz interceptação telefônica, interseção telemática. Exato. Né? A gente acompanha o produto do que tem dentro da corporação. Caixa de e-mail é dela. Então, é corporativa. Ela vai encontrar. Exato, você não vai encontrar o e-mail pessoal da pessoa, o e-mail pessoal do investigado. Do indivíduo, sim. Né? Mas essa diferença, ela é muito, vamos dizer, ela é muito interessante, porque na investigação corporativa você vai ter que entregar tudo, mesmo com a limitação, e pode eventualmente falar, olha, bata, né, na porta da instituição bancária e pega a transação financeira. Exatamente. Eu tenho o lado de cá, eu tenho a nota emitida. Eu te mostro, se você quiser a quebra, você vai descobrir de onde que veio. Exatamente. Né? Então, assim, aí vai ter... A gente consegue fazer a ponte para dali para frente, aquilo que depende do poder público, a gente conta com a ajuda do poder público para... Ou seja, né, acho que você trouxe um ponto muito importante, Marcelo, do quanto a investigação corporativa é fundamental no acordo de leniência, por exemplo. Né? Então, ou seja, você não consegue muitas vezes fazer um acordo de leniência sem ter essa investigação, que é onde a gente vai identificar exatamente o que aconteceu, o que tem ali, que é o que vai suportar ali todo o acordo de leniência. Dani, eu fui integrante da comissão de assessoramento dos acordos de leniência. Né? Assim, vivenciei toda a queda de braço, MPF, CGU,
depois uma composição, veio o acordo de cooperação técnica, agora a gente está tendo o posicionamento do Supremo, que vai acabar tendo uma composição com todo mundo podendo fazer o acordo. O MPF vai ter algumas limitações, o que sem posição corporativa eu acho que vai ser interessante, porque vai convidar todo mundo a estar na mesma mesa. Legal. Isso é importante para não ter decisão conflitante, não ter valores diferentes a serem reparados. Então, assim, me parece super interessante. Fiz essa digressão grande, porque a gente estava falando da importância da investigação corporativa para a leniência. E dentro da comissão a gente dizia que não existe boa leniência sem uma investigação interna. Assim, meio que um pressuposto. Porque, assim, se você não tiver investigação interna, você vai ter simplesmente uma parte interessada falando assim, olha, quero assinar um acordo. Mas você vai trazer o quê? Não, eu sei muita coisa. Não, isso não basta. Né? E a investigação é o que vai te dar a metodologia, o que vai assegurar que não teve uma colheita randômica e seletiva, omitindo fatos, pulando eventos. Né? Então, assim, independência também. Exatamente. A premissa da independência, e até te falo até com meia-culpa, isso não era uma ideia tão cristalizada. Foi meio que no dia a dia, na evolução dos casos, nas boas investigações internas que a gente se deparou, que a gente percebeu o quanto a independência e a correção metodológica são fundamentais. Esses acordos, eles têm acontecido ainda, Marcelo? Porque eu, honestamente, tenho visto com bem menos frequência, né? Enfim, mas é que tem muitas coisas que, obviamente, a gente não toma conhecimento, né? Mas pela experiência que você tem, enfim, até o fato, né, de você ser advogado, enfim, né? Você tem visto isso com... Dani, tem, assim, primeiro, existem as renegociações dos acordos antigos, e, assim, essa renegociação, ela vem para a adequação de questões financeiras, porque, enfim, já tem um trato sucessivo, já tem uma questão ao longo do tempo que às vezes tivemos uma pandemia. Né? Então, assim, vários setores que fizeram leniência precisaram chamar, né, levantar a mãozinha e falar, olha, a gente precisa fazer uma composição aqui, porque não está dando para eu cumprir aquelas condições originais. E vamos dizer, essa é uma renegociação mais simples, não são novos casos. Mas nós também estamos tendo novos casos, ainda novos casos de velhas histórias. Vamos dizer assim, a gente tem algumas leniências ainda relacionadas à Lava Jato. Né? A gente tem alguns casos ainda. E assim, se você pega o painel da CGU em relação a acordos de leniência, você percebe que existe um número até bastante respeitável de resoluções. A diferença é que talvez não tenha tanto apelo de imprensa é que materialmente são resoluções menores. Né? Então, assim, você não tem mais aquelas resoluções bilionárias, você tem uma ou outra, não vou dizer que não tem nenhuma, mas você tem uma quantidade menor dessas gigantescas. E, assim, você não está tendo tanta atenção para o tema da pauta anticorrupção do ponto de vista de cobertura jornalística. Então, assim, é como se o trabalho continuasse o mesmo, mas talvez sem a mesma publicidade. Entendi, perfeito. Eu tinha essa desconfiança, né? Ou seja, não até que assim, ponto que a coisa está acontecendo, mas a gente não vê, ou de fato a coisa não está acontecendo. Não, eu até falo assim, que sem puxar sardinha para um grande amigo que é o diretor da área de integridade privada, o Marcelo Pontes. Ele trabalha demais. Assim, ele tá sempre envolto nessas negociações. Assim, se eu falasse que acabou a leniência, eu estaria criando um super problema com ele aqui. Não, nem de longe. O trabalho da CGU tá muito impecável. sério e tá aqui legal. Muito bom, muito bom. Elô, na sua visão, né, e aí a gente indo para nossa visão aqui de consultoria mesmo, né, como é que você vê que as consultorias, o trabalho, né, de consultorias de investigação, de forenses, auxiliam nesse processo, né, de coleta de provas, enfim, né, de ajudar a montar essa robustez, né, para você ter materialidade, enfim, para o segmento aqui das ações penais, enfim. Como é que você vê que a consultoria, né, do nosso lado aqui de consultoria, como é que a gente ajuda muitas vezes nesse processo? A consultoria ali em conjunto com a área interna de TI, a área de Forensic Technology, junto com a área de TI, para poder fazer a coleta, cadeia de custódia, preservar ali os dados. Perfeito. Né? A equipe de investigação em conjunto ali com o escritório ou o advogado interno ali do cliente, enfim, apoiando ali no relatório, apoiando né, na demonstração ali das evidências. E também a gente precisa também do apoio da alta gestão, né? Para poder receber ali o relatório.
da alta administração. Não, uma nota bacana assim, dos trabalhos que a gente já pôde fazer, essa questão do relatório que a Elo comentou, né? Vocês têm um cuidado de ter uma linha do tempo muito, muito bacana, muito bem desenhada, assim, né? que permite que aquela coisa, quem teve contato com o fato pela primeira vez consiga se educar rapidamente, e quem já está acostumado com ela consegue pegar em profundidade, porque aí vem as referências ao documento, e aí nessa referência ao documento está lá a data de extração, o hash, né, que é a garantia de que aquele arquivo digital é exatamente o arquivo digital que estava presente no acervo. Assim, aí, assim, fazendo publicidade de vocês, assim, sem a consultoria, você não tem uma investigação adequada. Assim, isso aí A forma da apresentação do relatório, utilizando infográficos, isso ajuda muito também no entendimento do... Exato. Porque você para pensar, eventualmente, não, um juiz, ele vai, enfim, não né? vai Ou ler uma autoridade 500 pública, ele vai páginas, pegar né? aquilo, não. Ele bate o olho. Se ele tem um entendimento mais fácil do que aconteceu, facilita muito o trabalho, inclusive, do poder público, né, Marcelo? Sem dúvida. calhamaços, né, de relatórios, aqueles relatórios super extensos. O poder de sintetizar Isso, todo o relatório no sumário exatamente. executivo facilita muito. Sendo bem franco, eu acho que assim, a consultoria falando mais uma vez da questão do apoio do advogado, eu acho que são dois pilares, assim, eu também acho. Se você abrir mão de um por qualquer razão que seja, você vai comprometer o resultado. É isso aí. Né? Assim, ou você vai ter um belo produto técnico, mas talvez sem o endereçamento adequado, ou você vai ter uma ação muito voluntariosa, sem todas as ferramentas necessárias para chegar ao seu resultado. Exatamente, ou seja, é um casamento perfeito. E pegou um outro gancho que você citou já faz um tempinho, Marcelo, aqui numa das suas falas, né, a questão do sigilo advogado-cliente, né? Então, pela nossa experiência, né, Elo, é bastante comum a gente trabalhar, inclusive, com essa triangulação, ou seja, né, os advogados contratam a consultoria e os advogados reportam para as empresas, enfim, para o cliente final ali, né? E eu vejo de fato que, obviamente, que aqui depende da temática, né, pessoal? Você está falando de um caso de assédio, por exemplo, acho que tem que avaliar o quanto que isso é necessário, né? Mas os casos, enfim, de investigações mais complexas, né? Os casos que envolvem questões de corrupção, né? Ou seja, os casos, né, que colocam as companhias, as empresas num risco aqui maior, eu acho que é fundamental isso, né? Tanto é que em muitos casos, quando a gente está ali fazendo o nosso entendimento inicial dos casos com os clientes, a gente fala, olha, aqui ontem mesmo você teve um caso desse, exatamente, né, Elo? Aqui a gente precisa ter uma figura, né, de um escritório de advocacia, inclusive para fazer essa contratação, até para manter o sigilo aqui advogado-cliente, porque aqui esse caso pode ter risco, existe um risco altíssimo, né, para você, enfim, para a companhia, né? Porque pode ser uma temática que envolva corrupção e tudo mais. Então, é muito comum, Marcelo, a gente atuar, né, nesse modelo. E são modelos que eu, particularmente, gosto muito de trabalhar. Né? Eu, assim, do lado, né, de gestor aqui de projeto de investigação, ou até mesmo do lado de quem está conduzindo ali a investigação, a equipe que conduz, de dar uma segurança muito maior. Né? Eu acho que afasta um pouco o lado emocional do cliente. Vamos lembrar que numa situação de fraude para o cliente é algo assim extremamente complexo, né? O cliente ele fica super estressado, ele fica, né, enfim, a tem um lado emocional, a desconfiança, né? Exatamente, essa é uma série exatamente, né? Então perde-se noites de os executivos perdem noites de sono, né? Quando tem uma situação que envolve fraude, desvio, corrupção ainda mais, né? Dentro das companhias, né? Então, eu acho que a gente consegue blindar um pouco o cliente e a gente consultoria e advogado, a gente consegue tratar a coisa de uma forma menos emocional, até para levar isso para o cliente de uma forma mais, olha, os fatos são esses aqui. E a gente consegue, inclusive, administrar um pouco essa situação, muitas vezes, emocional do cliente, né, Marcelo? Sem dúvida. E, assim, além de lidar com o elemento humano dentro da empresa, a gente ajuda também num processo de tomada de decisão. Porque, assim, nem tudo do que se apura você tem que reportar. Né? Você tem que ser transparente. Essa frase ela não é assim do tipo, ó, esconda coisas erradas. Mas você tem que ser estratégico naquilo que se reporta. Né? Uma companhia aberta ela tem um dever de reportar muito maior, porque aí é um dever regulamentar. Agora, isso não quer dizer que uma fechada não tem que ter o mesmo cuidado, não tem que ter a boa governança. Só que ela não tem que reportar, ela tem que avaliar se é o caso de fazer uma composição com a autoridade, se é o caso de fazer um self-disclosure ou não. Perfeito. Porque, assim, e aí é uma questão que transcende o nosso trabalho, mas, assim, quando a gente olha para o lado do Estado, quais são os incentivos que você tem de ir lá bater na porta e falar, olha, desculpa, errei.
né? Assim, quando a gente está falando da leniência, você percebe, assim, você tem uma série de incentivos, redução de pena, né? Eventualmente não tem inabilitação por contratação com o poder público. Agora, numa caso de uma fraude bancária, por exemplo, você já tomou um prejuízo, você ainda vai lá bater na porta e falar assim, olha, tô doido para tomar uma outra multa que está perto de prescrever. Assim, faz sentido vocês... E isso é um uso estratégico, isso não é uma postura desonesta, é uma postura incorreta, mas assim, segurar a mão também do teu cliente e falar assim, olha, você não está preso às conclusões da investigação, é muito importante. E até casos que podem ter impacto aqui com a auditoria, né? Com a auditoria externa, né, Marcelo? Que isso também é outro caso muito comum que a gente trabalha muito em conjunto aqui com os advogados, né? Ou seja, situações que podem impactar aqui nas assinaturas das demonstrações. Exatamente, né? Das DFs. Então, cara, aqui, qual é o melhor momento de você avisar, né, de reportar para a auditoria que aqui você tem uma situação que pode trazer esse impacto. Qual é o melhor momento né? de reportar e que momento que você está fazendo muito barulho por nada, porque isso não é matéria dela. Exatamente. Né? Assim, o contrário também é muito assim, importante. E aí, essa interação, e aí eu diria que é triangular, cliente, consultoria e o escritório, é assim do tipo, olha, vocês me dão segurança de que o problema está encapsulado, é esse o problema? A gente consegue avaliar as consequências jurídicas a partir daqui só com a apuração adequada. É isso aí. Né? Assim, aquela coisa. O advogado vai conseguir falar, mas graças ao trabalho de delimitação que foi feito. Se o trabalho de delimitação não ficou legal, e falar assim, olha, não ficou legal porque por decisão, e aí pode ser decisão dos três, pode ser decisão do cliente, falando assim, não, eu quero fazer o recorte com menos anos. Fala assim, gente, talvez não seja bom. Né? O passado vai te procurar. Né? Assim, a gente, vai bater a sua porta. Né? Assim, esse direcionamento né, jurídico que é super importante para poder seguir a investigação. Exatamente. É que a gente tem que fazer uma certa calibragem, né? Assim, como eu falei, assim, a gente não deve ir muito para trás, porque é uma coisa que acaba abrindo demais a investigação, torna morosa, porque tem a questão da análise. Coleta como você joga rápido. Eu falo assim, a análise leva tempo, quanto mais volume, né? Isso aí. Né? Você tem essa variável, aí você tem a depreender as consequências jurídicas. Se você não faz um feixe, né, adequado, isso complica. Agora, lá, se deixa aberto demais, tempo, dinheiro, talvez uma qualidade questionável. Se encurta demais, você pode deixar alguma coisa para trás. É difícil encontrar essa medida, né? Muitas vezes, né, Marcelo? Aquela meio coisa, termo. Eu sempre eu acho que é melhor errar um pouquinho para mais com esse cuidado de não exagerar. Sem dúvida. Até porque, né, indo para a questão das auditorias que a gente estava comentando, se tiver uma shadow, por exemplo, tem todo o procedimento ali que os auditores, né, fazendo uma shadow, eles vão exigir. Mas de fato, vocês analisaram aqui a rede de custodiantes, ela está suficiente? Todos os dados que vocês coletaram, o período, né, para dar esse conforto, muitas vezes, para a auditoria, para eles seguirem com as assinaturas. E a lembrança de fazer referência a shadow é muito interessante pelo seguinte, né, né, e a Heloísa se colocou super bem, né, o que é o grande diferencial da consultoria? É trazer a independência, a qualidade técnica, uma boa metodologia. Né? Então, assim, a Shadow vem justamente para fazer a investigação da metodologia. É isso aí. Né? Ela vem falar assim, ó, vocês fizeram realmente o dever de casa bonitinho? Tem o Quality Assurance, né? Tem o Second Level Review, como é que foi feito isso? Então, assim, se a gente passou por todas, se a gente fez a boa atuação, né, eu posso falar que a gente, nos trabalhos conjuntos que sofreu o Shadow, a gente ganhou estrelinha, então, né, assim, é justamente por esse trabalho de ter feito a boa coleta, ter tido todo o cuidado metodológico. Toda a cadeia de custódia, né? O escopo que eles entendem que é suficiente. Agora, acho que as regras, né? Exatamente. Acho que não tem como, pessoal, hoje em dia a gente falar de investigação sem falar de tecnologia, né? Porque vamos lembrar, enfim, que a gente lida com altas volumetrias de dados. A gente, numa investigação, lida com dados estruturados, mas também com dados não estruturados, né? Como é que a tecnologia auxilia a gente nesse processo? Você quer começar falando em as ferramentas de Forensic Technology, né? Por que é tão importante as ferramentas aí de Forensic Technology para esse processo? Bom, acho que a tecnologia, né, avançou muito nos últimos anos. Eu acho que é
super divisor de águas. Lembra aqui. quando a gente investigava, que a gente coletava os e-mails, os e-mails corporativos do cliente e a gente subia no nosso Outlook pra gente analisar? Lá, 15 anos atrás, 15 era assim anos que a gente atrás, fazia. A gente analisava a caixa de isso. e-mail dentro do próprio isso. Outlook. Enfim, é um divisor de águas, né? A tecnologia para investigação. Né? O antes e o depois. Lembro de um projeto que a gente ficou para analisar 10 caixas de e-mail 9 meses. Isso há milhares de anos. 9 meses, deu para Você nascer uma criança nesse período. Como a gente evoluiu, né? Exatamente. Então, hoje as ferramentas, a tecnologia, enfim, auxiliam muito, porque o grande volume de dados que hoje, né, temos aqui para analisar, se não houver tecnologia, a gente vai demorar mais tempo ainda. Então, a tecnologia é uma aliada da investigação. Perfeito. Hoje, né, temos as nossas ferramentas forenses que nos auxiliam em análise de e-mail, análise de HD... Nas coletas, né? Nas coletas, celulares. nas comunicações. Então, por exemplo, inteligência artificial atrelada à nossa ferramenta forense, a gente consegue trazer todas as informações específicas daquela pessoa contra aquela pessoa. Então, eu delimito o escopo, eu fecho uma caixinha ali para poder trazer aquela informação somente sobre aquele tema. Então, eu não preciso consumir horas e horas ali analisando outras situações que não fazem parte do escopo. Temos também ferramentas de OSINT, né? Que são as buscas aí para... Buscas de dados, né? De informações que estão abertas aí para nós, né? Para fazer background check, enfim, para buscar informações aí das pessoas. Imagina sair procurando, pesquisando site por site, cada informação. Quanto tempo isso não ia levar, né? Então, hoje a tecnologia auxilia a gente trazendo essa informação de forma global ali, tudo junto, para a gente fazer essa mineração ali das informações e avaliar. Bom, temos case management, né, que apoia no recebimento da denúncia. Então, ele faz aquela triagem, classifica, tudo de forma, né, automática para poder a pessoa receber ali a denúncia dentro do canal dela e já ter, né, uma previsão ali do que deve ser feito. Uma coisa mais direcionada, né? Já direcionada. Então, temos bastante tecnologia que nos apoiam, né, aqui para poder conduzir uma investigação e que eu digo que é um divisor de águas, assim, essencial para a nossa atuação. E até para o sucesso, né, Elô? Da própria investigação, né? Porque quando a gente fazia esses processos de uma forma manual, a gente não conseguia assegurar que toda aquela massa de dados que foi coletada, de fato, estava sendo considerada na análise. Muita coisa se perdia em termos da própria informação. Sim. Acho que a tecnologia, né, nesse contexto de investigação, além de todos os pontos que você citou, que são pontos fundamentais, eu acho que ela ajuda na própria qualidade da investigação mesmo, né? A gente tem uma segurança maior de que os dados que estão ali são os dados, de fato, que têm que ser analisados, né? Então, a gente ganha em eficiência, a gente ganha em qualidade, né? E eu acho que, por exemplo, as ferramentas de discovery, né? Elas fazem uma coisa que eu acho que é fundamental, que elas estruturam um pouco melhor dados não estruturados. Então, ou seja, você pega lá uma massa de e-mails que tem trocentos anexos, né? Tem milhares de informações ali que não estão estruturadas, né? Como informações que vêm numa planilha, por exemplo, e tal. E ela ajuda a estruturar aquilo, ou seja, né? Então, ela deixa tudo organizadinho, tudo bonitinho enfim, pros revisores aqui fazerem aqui todas as análises. E, por fim, elas ajudam na classificação desses arquivos, né? E isso é super importante até para você deixar a investigação auditável, digamos assim, né? Então, você tem ali todo um fluxo, isso aqui é uma informação hot, isso aqui não é relevante, e depois isso é auditável. Ou seja, né, dentro da própria ferramenta você consegue ver, inclusive voltando para as questões de Shadow, a própria Shadow muitas vezes ela acessa as ferramentas e ela já faz ali um second level review daquilo que a gente já tá analisado ali dentro da ferramenta. Então, isso acho que é fundamental, né? Eu acho que hoje sem as tecnologias. Além disso, tem... Pode falar. Além disso, tem ferramentas também que ajudam nas análises financeiras, né? Então, imagina aquele volume de dados, de informações lá dentro do financeiro para eu entender qual é o fornecedor que está recebendo pagamento indevido. Perfeito. Então, ele vai, né, em busca de comportamentos, né, notas sequenciais, né, o critério que a gente identificar que faz parte ali faz sentido para a investigação, a gente inclui ali na ferramenta e consegue extrair essas informações. Então, sem tecnologia... Hoje não daria para fazer nada. A gente levaria 9 meses. Exatamente. E a inteligência artificial que você mencionou, Elô, eu acho que
a gente ainda está aprendendo a lidar um pouco com isso, né, Marcela? Quero ouvir um pouco tua opinião também nesse contexto, né, de investigação. Sem sombra de dúvida, ela ajuda muito, né? Eu acho que as próprias ferramentas de discovery, né, hoje elas têm lá as features, né, de inteligência artificial, que além das palavras-chave e dos hits ali que dão, né, com a lista de palavras-chave ali que a gente colocou ali naquela massa de dados, né, para fazer o filtro, ela já começa a trazer elementos a mais que não estavam ali naquele filtro inicial que você fez e que muitas vezes é ali que está a conclusão, o entendimento daquela investigação, né? Só que ela também traz desafios, né? Eu acho que hoje a gente tem discutido muito no ambiente de tecnologia e investigação, por exemplo, informações que são produzidas pela inteligência artificial e as ferramentas não conseguem identificar se aquilo é IA ou se aquilo é humano. Aquilo foi uma informação que foi produzida por uma inteligência artificial ou por um humano, né? E isso também é um desafio a mais aqui nas investigações que a gente tem, porque a gente muitas vezes não vai saber a origem daquela prova, né? Sim. E isso é super importante num processo de investigação, ou seja, você identificar aqui os fatos, mas você conseguir relacionar os fatos às pessoas. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir relacionar os fatos às pessoas, porque pode gerar essa confusão. Como é que você está vendo esse ambiente, Marcelo, atualmente? Dani, com relação ao uso da IA em investigação especificamente, assim, tem uma experiência muito feliz, muito boa, que é a seguinte, mas ela traz um desafio atrelado. Esse ponto que você levantou realmente é impressionante. Ela não vai só nas palavras-chave. Ela faz uma expansão lógica, seja por critério temporal, seja por recorrência entre os interlocutores, seja por palavras diferentonas, assim, e às vezes é interessante, a gente acaba pegando outros codinomes, apelidos, coisas que a gente não está imaginando, assim, então ela permite essa expansão. Nota 10, muito bom. Só que qual que é o desafio? A first level fica maior. Porque você vai ter uma massa maior que você vai ter que revisar. Você vai ter que revisar. Sim. O esforço aqui é um pouco maior. É expressiva? Depende do tamanho da investigação. Então, assim, pode ser que você tenha uma first level mais parruda e mais necessariamente grande aí. Claro, e que dela pode ser muito proveitosa. Assim, né? Mas, assim, vai embutir isso. Assim, você vai ter um expêndio maior aí de tempo nessa revisão. Agora, com relação à produção de textos alucinados, né, que a gente fica na dúvida do que vem ou não, na investigação propriamente dita, ela, no trabalho de coleta e análise, eu acho que é menos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na produção dos relatórios, na produção dos conteúdos, né? Porque, assim, não basta você colocar, olha, chegamos a isso aqui, detectamos isso aqui como hot, me traz o produto. Roubado, né? A gente não está nessa etapa ainda. E, assim, esse processo de alimentação, ele é um pouco complicado, principalmente quando a gente pensa nas fontes de IA abertas, que são muito mais rápidas, só que elas são muito mais rápidas com a exposição dos dados. A gente não pode fazer esse trabalho com o cliente. Então, assim, as nossas ferramentas de IA, elas são boas dentro do que elas podem ser. Porque elas aprendem mais devagar. É isso. Porque a retroalimentação delas é mais desafiadora. Esse ponto é super importante, Marcelo. Até que na Protiviti, enfim, acho que é um ponto interessante, a gente desenvolveu uma ferramenta interna, né, que utiliza, né, as metodologias. É a nossa inteligência, a nossa IA, né, da Protiviti, onde é um ambiente seguro para a gente trafegar informações. Porque tem esse desafio, ainda mais quando você lida com informações muito confidenciais, a gente não consegue utilizar as ferramentas hoje que são públicas, né? Exato. Porque isso expõe as informações, né, para nos ajudar até na elaboração de relatório e tal. E a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta interna que é um ambiente seguro, que ela faz ali uma série de trabalhos de inteligência artificial. A nossa é terceira, mas é fechada também, justamente com essa preocupação. Exatamente. Bom, pessoal, assim, né, a gente poderia ficar horas e horas aqui falando de investigação, porque esse tema, né, enfim, é maravilhoso, dá muito pano pra manga, acho que tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas só pra terminar, eu acho que tem um ponto que a gente tem que abordar, que a gente ainda não abordou, e primeiro eu queria ouvir tua visão, Marcelo, quais são as limitações de uma investigação corporativa, né? Ainda mais você que tem, enfim, né, essa visão aí, né, de ter atuado muitos anos, né, na administração pública e tal, e agora, enfim, você está atuando na administração privada. Quais são as diferenças que você vê? Quais as limitações que a gente tem numa investigação corporativa privada? Dani, a gente passou muito de passagem nesse tema, né? Assim, tem uma que as duas fazem, mas, assim, a investigação pública ainda é um pouco maior, que é a OSINT,
que a Elo mencionou. Uhum. Né? A gente já faz investigação de fonte aberta, né? E assim, quanto mais experiência, mais expertise, mais a gente consegue aproveitar as fontes abertas, né? Se você tem agregadores de fontes abertas, é ainda melhor. Mas não se compara com a capacidade do poder público de fazer convênios. Né? Então, assim, quando eu saí, eu tinha uma ferramenta que tinha 240 bases. Né? Eu conversando com os meus ex-colegas, mas ainda amigos, né? essa base hoje em dia tem 5.000 bases. Né? Então você imagina o quão poderoso é uma ferramenta de OSINT. Essa é a maior. Por que o poder público às vezes acha coisa que a gente não acha? É o acervo. Mas não é o principal diferencial. O maior diferencial é que o poder público conta com as chamadas técnicas especiais de investigação, né? Que são medidas que somente são concedidas por meio de uma ordem judicial. Perfeito. Né? E na maioria delas por uma ordem judicial de um juiz criminal. Né? Então, assim, esse é o grande diferencial. E aí, para colocar concretamente, o que são essas técnicas especiais de investigação? Eu estou falando de quebra de sigilo bancário, afastamento de sigilo fiscal, né, que no Brasil é sujeito à reserva de jurisdição, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, infiltração policial. Inclusive, a infiltração é feita somente por policiais. E ela pode ser feita tanto presencialmente quanto de modo virtual. Né? Nesses casos do cybercriminalidade, você insere, né, um agente encoberto. Tudo isso super produtivo, super eficiente, mas somente vai caber ao poder público, somente mediante ordem judicial. E aí você vê que engraçado. Né, a gente comentou da colaboração premiada. Você tem colaboração premiada privada? Não necessariamente. Mas você pode oferecer estímulos para uma colaboração espontânea. Mas não é exatamente a mesma coisa. Você não vai ter uma homologação, você não vai ter uma pena. Né? Mas é uma limitação. O poder público realmente ele tem ferramentas maiores, até partindo do pressuposto de que ele tem um mandato né, constitucional e legal de apurar crimes de toda a natureza. O ambiente corporativo é restrito à corporação. Perfeito. Né? Então, acho que essa é a grande diferencial. Eu defendo muito, Marcelo Elo, né, a atuação em conjunta, realmente, né, do poder público e do privado nas investigações. Né? Até com base nas experiências que a gente tem, Elo, é muito comum os nossos relatórios, né, os clientes utilizarem isso para ingressarem com uma abertura de inquérito policial. Tem casos não tão complexos, né? Fazer a abertura do BO. E a gente tem muitas vezes a devolutiva, né? Da própria autoridade policial elogiando o relatório, falando, gente, isso aqui me ajudou muito o nosso trabalho. Dani, é o ponto de partida pra gente ir dali pra frente, né? Muito, mas eu vou te falar que não é nem só daqui pra frente. Eu tive uma oportunidade, assim, algo para se ter em mente, da colaboração em tempo real. Enquanto estava existindo uma atividade criminosa. O polo privado, eu era do lado de lá ainda, eu tenho que tomar os cuidados necessários agora com a confidencialidade. Mas eu investigava um caso de corrupção e uma das partes que foram achacadas compareceram e falaram assim, olha, estão me pedindo dinheiro. Estou disposto a colaborar, os e-mails estão aqui. Eu falei assim, mas isso aqui não é investigação interna, isso aqui você está me entregando uma fatia. Ela falou assim, não, tudo bem, eu coloco o bug, eu aceito gravar em tempo real, eu aceito fazer a escuta ambiental. Só que eu não posso fazer isso, né, uma escuta ambiental. Você quer pedir para o juiz? Eu fico de condutor dessa escuta ambiental. Olha isso. Fizemos e conseguimos fazer uma prisão em flagrante. Então, olha que legal, né? Quando você tem essa colaboração, então eu acredito muito também nesse tipo de investigação, né, Marcelo? Acho que quando dá certo a gente trabalhar em conjunto, acho que o cliente sai ganhando, porque tem resultados aqui maravilhosos, né? Quer fazer suas considerações finais, Elo? Bom, Dani, para complementar aquele tópico de tecnologia, né, eu gosto muito de dizer que a tecnologia está aí ela pode ajudar, ela pode achar a agulha no palheiro. Ela vai trazer a agulha no palheiro para a gente, mas nós aqui, elementos humanos temos que saber se essa agulha é essencial ou não para aquela Perfeito. Acho que ainda não substitui aqui o homem, não vai substituir, né, gente? Exatamente. Acho que tem aqui uma questão intelectual nas investigações, que é o cruzamento das informações, que a tecnologia vai ajudar. Acho que tem muita coisa, inclusive, que a gente já está cruzando, né, de uma forma automatizada, mas tem que ter aqui o cérebro ali pensante, né? E toda a experiência que a gente tem, né, pessoal, né, de analisar esses casos, tal, que faz toda a diferença, né? Marcelo, quer fazer suas considerações finais? Dani, unicamente agradecer mais uma vez assim, pelo convite, agradecer a Elo pelo papo. Assim, acho que vamos dizer assim, é convidado quase intruso, o show é totalmente de vocês, assim, mas foi uma oportunidade de troca muito grande.
E aguardo já as próximas edições enquanto espectador. E fico às ordens aí para eventuais missões conjuntas. Não, Marcelo, olha, a gente só tem a agradecer, tá? Como reforçando o que eu falei no começo, né? Além de ser uma pessoa muito, muito incrível, né? Enfim, um ser humano incrível, você é um profissional super admirável. De fato, tenho uma admiração imensa pela tua história, pela tua carreira e continuo aprendendo muito com você. Então, só a gente aqui, né, em nome da Protiviti, tem para te agradecer. E sim, vamos fazer vários outros aí juntos, porque o bate-papo é bom demais. Elô, muito obrigada também pela sua participação. Obrigada também, Dani. Obrigada, Marcelo, por esse bate-papo. Amei participar. Que legal. É isso aí. Muito legal. Pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram. Então, estamos terminando esse primeiro episódio aqui, que a gente abriu com chave de ouro, mas vem muita coisa boa aí pela frente. Ainda temos mais 3 capítulos. Como eu falei, né, um pouco no começo, a gente vai abordar ainda temáticas mais específicas dentro do contexto de investigação, que é apuração de assédio, investigação de ativos e um que eu acho super especial, que é entrevistas investigativas, que a gente vai falar um pouquinho das metodologias aí, das entrevistas forenses. Então, nos aguardem, vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada, um abraço a todas e a todos.